Eu trabalho no consultório, eventualmente psicossomática passa a ser um assunto tratado em consultório, não porque a gente escolhe ou porque a gente se especializa, mas porque é muito difícil que alguém apareça sem qualquer sintoma. E a gente costuma não dar bola para os sintomas os mais simples possíveis, assim. Ah, não sei, é só refluxo. Ah, não, a minha família sempre teve hemorroidas, é normal. Ah, não, isso aqui sempre me faz mal toda vez que eu como tal coisa. Ah, é normal, eu já tenho insônia faz 5 anos e eu já sei que é assim. São pequenos sintomas que a gente nem chama de sintoma muitas vezes, porque para a gente, caspa, por exemplo, né, não é nada para alguns, né? As unhas quebradiças são coisas muito pequenas, entre aspas, mas os grandes sintomas nascem de pequeníssimos sintomas. E esses pequenos sinais, eles já são sinais dados por como nós organizamos a nossa vida em relação aos nossos instintos. Ou seja, em relação a como nós agimos, atuamos, operamos, escolhemos fazer a vida, de acordo com o que sentimos que os nossos instintos, momento a momento, estão apontando, direcionando, buscando. Principalmente porque nós não temos consciência dos nossos instintos. Quando chegam à nossa consciência, já passaram por um filtro de informações, de ideias, de conceitos, e ali a gente acaba compreendendo e se compreendendo a partir de uma vontade que não necessariamente é conforme a vontade original, ou seja, conforme esse primeiro instinto que foi lançado de um ponto, de um princípio essencial nosso, que a gente chama aqui de ensiôntico. Bom, os 4 princípios da psicossomática. A ideia é que nós possamos fazer uma introdução que sirva para compreender qualquer caso de psicossomática. Ou seja, são princípios, como fala o nome. São pontos que nos dão base para ler qualquer situação que componha uma doença, a manifestação de uma doença psicossomática, né? Então, começa com uma introdução bem grande, vocês vão ver, 7.1, se chama Elucidações Introdutivas, o primeiro subcapítulo, né? E aqui o professor Meneghetti abordar a respeito da energia. É muito comum, principalmente hoje em dia, que a gente ouça essa palavra ser usada de muitos modos. Uma pessoa entra num lugar e diz, eu senti uma energia ruim. Aquela pessoa tem uma energia pesada. Ai, é muita energia para lidar com esse negócio. E aí, quando a gente não sabe que palavra usar, a gente também usa a palavra energia. Quando a gente quer falar que uma coisa é um pouco viva, é uma coisa ligada às energias. Tu acredita nas energias? A gente usa esses termos assim. E a gente mesmo ri, porque, claro, é um termo que a gente sabe que tem uma importância. Mas, por não ter estudado tanto, ou não ter ido buscar tanto na física elementar, e ter ficado um pouco mais com o que a gente lê do que chamam de física quântica para a gente acaba usando esse termo, muitas vezes, de modo muito superficial. Muitas vezes o que a gente veio a chamar de física quântica hoje é um pouco do que a gente viu em alguns documentários, do que a gente viu em exemplos, e não é verdade. Mas o que nos contam sobre aqueles exemplos não é tão verdade assim, porque deixam de lado, de fato, a física nuclear e a física elementar, que nos fazem entender o que é, então, o que significaria um quântico de energia em manifestação e como que pode se manifestar no humano. Então, em primeiro lugar, por que isso está na próxima parte que eu já pulo. Por que um terapeuta pode perceber o que se passa com o cliente, mesmo no primeiro impacto? Por que isso é possível? Porque existe o campo semântico. O campo semântico não é uma percepção da energia, não é uma transferência de energia, é uma transferência da informação, ou seja, eu percebo como está a forma da energia daquela pessoa. Todos nós somos feitos de energia. Se a gente pegar no dicionário de ontopsicologia, e aqui eu entrei hoje aqui e abri bem na energia, assim, fui abrir para separar o dicionário para mim, que deixaram aqui gentilmente um dicionário do meu lado, e abri exatamente nessa palavra. Então, achei que era importante trabalhar com o grupo. Energia. Presença de força. Força. Tem direção? Quando a gente fala só força, ainda não. Tem potência. Então, a gente está falando de potência, mas ainda não está falando de uma potência que está direcionada.
Então, quando eu digo que um quântico de energia já está direcionado, já estou dando uma razão para estar falando de intencionalidade. Mas a energia de per si, viram como é vago? É força, é uma potência. Esseidade da possibilidade. Esseidade de respeito ao quanto se vê algo que está presente aqui, agora, sim. Ou seja, existe um quântico de potência que está aqui, agora, sim, apresentado. Nesse momento é assim. Mas como todo quântico de energia, nesse planeta, do modo como nós nos conhecemos, está sempre em movimento, não existe quântico de energia que não esteja se movendo, então, realmente, quando eu estou falando de uma forma, eu estou falando dessa forma nesse exato momento. Você sonhou essa noite. Aquela imagem diz respeito ao modo como está organizada a sua energia aqui e agora, sim. Você mudou de atitude, mudou a sua mentalidade, o sonho já mostra outra coisa. Por quê? Porque você reorganizou o seu quântico de energia. Nada está parado. Quando a gente diz que está parado, já está regredindo. E algo em regressão, por exemplo, água parada. O que gera? É possível depois bebê-la? Não. Não vai fazer bem. Mas não dá para dizer que não está em movimento. Porque existe um movimento de muitos seres que dentro daquela água fazem o seu ambiente, constroem aquele ambiente e se manifestam de um certo modo. Então, sempre existe movimento. Semovência de um quântico. Aqui tem essa palavra que é muito importante, quântico. Nós somos feitos de um quântico de energia. Quando eu sinto como está a outra pessoa, eu não percebo a energia dela. E ninguém pega a energia de ninguém. Eu não peguei uma energia boa ou ruim. Quando eu sinto alguma coisa, eu não pego nada comigo. Porque é um quântico que é da pessoa e está aqui assim agora. Eu posso perceber como esse quântico está. E posso, inclusive, ver, essa pessoa está em adoecimento. Essa pessoa está saudável. Essa pessoa manifesta certa fenomenologia de alguém que está bem. Essa é a idade daquele quântico naquele momento. Ou seja, a potência dessa pessoa se apresenta como? De que modo? E, por último, capacidade de efetuar. Por isso que a gente diz, essa pessoa tem energia, que a gente diz, ela tem capacidade de fazer. Sim, certo, essa potência tem que estar disponível para que ela possa já agir. Mas quando eu estou agindo, eu já tenho uma direção. Ou eu estou indo para cá, ou eu estou indo para cá. Não existe ao mesmo tempo as duas coisas. Porque um quântico, um corpo, está indo para um lugar em cada momento. Por isso eu posso ler a esseidade daquela energia no momento. O professor Meneghetti faz essa elucidação inicial, né, introdutiva, como ele chama, sobre a energia, explicando como ele entende essa palavra e como ele entende a semovência da energia no humano, para nos mostrar que nós somos feitos de atividade psíquica e essa atividade psíquica demonstra como está o nosso quântico de energia organizado aqui e agora. Aqui, agora e assim. E se eu não compreendo isso, eu não tenho como compreender o instinto. Por quê? Se eu tenho vontade de alguma coisa, já existe uma direção para esse quântico. Aquilo que é força e está disponível, agora está para algo específico. Faz sentido isso para vocês? Tem um quântico de energia meu que deve estar voltado para um certo ponto e não para outro. Quando eu negocio com os meus instintos, eu quero isso, mas eu vou compensar fazendo aquilo, eu estou querendo negociar exatamente com um quântico de energia que já partiu. É como se eu tivesse uma empresa, eu já fiz uma ordem de compra, eu já investi certo dinheiro e já depositei na conta de alguma empresa e eu estou esperando que chegue uma máquina. Por quê? Porque o escopo da minha empresa é produzir mais com aquela nova máquina. Mas aí chega chocolate. O que vai acontecer com a minha empresa? Não vai cumprir o seu escopo, certo? Parece besteira, mas a gente faz bem parecido. Não necessariamente com o chocolate, mas a gente faz muitas compensações e negociações com o próprio instinto. E isso parte de uma realidade muito séria. Porque existe um quântico de energia que já partiu. Quando eu falo de uma empresa e falo em dinheiro, vocês levam a sério, né? Mas quando a gente fala que talvez hoje eu fique desvitalizado e amanhã acorde mal, não necessariamente leve tão a sério. Porque a gente tem a sensação de que o corpo se regenera, de que a vida é única, de que está tudo bem, de que a gente vai ficar bem. Com dinheiro, não. A gente não gosta de desaforo com dinheiro. A gente diz, não, só um pouquinho. Eu depositei numa conta, eu quero aquela máquina. Muitas vezes o nosso organismo ele despende muita energia para que a gente consiga fazer um investimento energético em algo. E a gente faz esse investimento. Mas, por conta do nosso modo de pensar, do nosso modo de construir dogmas, morais,
ideias, a gente acaba no meio do caminho entendendo que aquele investimento significa outra coisa. E nesse meio do caminho é que moram os problemas psicossomáticos. Por quê? Porque eu sou feita de atividade psíquica. E a atividade psíquica, ela compõe um processo de transformação de ideia em matéria. De transformação de projeto em matéria. Nós somos seres psicossomáticos. Psique, projeto. Soma, matéria. Nós materializamos projetos momento a momento, gostando ou não da ideia. Então, se eu tenho uma frustração, se eu frustrei um instinto, essa frustração vai se materializar em algo. Pode se materializar na minha vida como, por exemplo, empresária, eu posso perder dinheiro, posso perder reputação, eu posso perder autonomia legal, até que eu perca algum tipo de liberdade também biológica. E aí a doença psicossomática diz respeito a essa perda de liberdade biológica por conta de eu perder alguma função que era importante para que eu continue viva, continue com esse quântico de energia, essa potência disponível para seguir vivendo. Essa é a base para se compreender psicossomática, podendo não fazer as confusões que a gente costuma fazer, de dizer, ah, não, é que era muito pesado, ah, não, é que era muita energia, e começar a compreender mesmo a lógica que faz esse quântico de energia em algum momento se desorganizar ou se organizar de um modo que é disfuncional a mim mesma.